Olá, você já parou para pensar na questão fundamental da luta contra o racismo? Posso adiantar que esse conhecimento é imprescindível para o combate de práticas desumanas que segregam, maltratam, violentam, prejudicam, discriminam e subjugam seres humanos por causa da crença numa superioridade que não existe, nunca existiu e jamais existirá entre os seres humanos. Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. Sem dúvida, o racismo é um sistema de opressão baseado na crença da existência de diferentes raças humanas, com algumas sendo superiores a outras, resultando em discriminação, preconceito e violência contra pessoas de certos grupos raciais. Ele pode se manifestar de diversas formas, desde atitudes individuais até práticas institucionais e estruturais. A propósito, vale ressaltar que o racismo estrutural é um padrão de discriminação racial enraizado nas instituições e na sociedade como um todo, que perpetua desigualdades e privilégios com base na raça. Ele se manifesta através de práticas, normas e sistemas que, mesmo que não intencionalmente, favorecem determinados grupos raciais em prejuízo, em detrimento de outros. Vale salientar que o racismo já causou muito sofrimento e promoveu imensuráveis tragédias para a humanidade ao longo da história. Um exemplo disso consiste na relação entre o racismo e o tráfico de escravos negros, pois a relação foi intrínseca e profundamente racial, de preconceito. O tráfico de escravos foi um sistema de exploração que se baseava em uma ideologia racista, onde a inferioridade dos africanos era usada para justificar sua escravização e tratamento desumano. Essa ideologia racista, por sua vez, foi perpetuada e fortalecida pelo próprio tráfico, deixando uma herança maldita de preconceito e discriminação racial que persiste até os dias de hoje. Acrescente-se a isso o legado de miséria, apartação, exploração e um rol de absurdos incontáveis. Crimes hediondos foram cometidos contra a humanidade desde a captura na África, passando pela travessia no Oceano Atlântico e a impiedosa escravização de pessoas em terras estrangeiras. No seu poema épico O Navio Negreiro, o admirável poeta abolicionista baiano Antônio Frederico de Castro Alves escreveu o seguinte, presta atenção. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia, e deixa-a transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Nesses versos do poema O Navio Negreiro, Castro Alves lança um grito de revolta contra a escravidão e um apelo à luta pela liberdade, com a esperança de um futuro onde a bandeira brasileira não possa simbolizar a agressão, o racismo, mas que simbolize a liberdade, que simbolize a fraternidade. Sem dúvida, devemos valorizar e muito a literatura.
pois é um fenômeno artístico, intelectual, cultural, que é dinâmico, complexo, mas que é capaz de nos humanizar e, consequentemente, consegue nos mobilizar para a reflexão crítica da realidade. E aqui vai um incentivo para a leitura da obra Os Escravos, do grande Castro Alves. Por tudo isso, podemos dizer que um povo racista é um povo de mortalha. Afinal, o racismo é uma violência perversa e desumana, na medida em que representa um abismo profundo de grandes arbitrariedades que tenta apagar a luz da diversidade e da riqueza que cada pessoa traz em sua essência, independentemente da cor da sua pele. Contudo, mesmo diante dessa sombra, há uma esperança que brilha forte como um farol que guia nossos passos rumo a um mundo mais justo. Lembro-me de um episódio da minha infância. Eu brincando com um grupo de crianças na frente da minha casa, na cidade satélite do Gama, no Distrito Federal. Eu tinha apenas 7 anos. Quando o pai de uma dessas crianças a chamou aos gritos e disse que ela não deveria brincar com um negrinho. Ele se referiu a um dos meus amiguinhos, que era afrodescendente. Estávamos todos juntos, mas a brincadeira acabou naquele instante. Vi o meu amiguinho chorar em virtude daquela covarde agressão simbólica de uma pessoa adulta. Fiquei chocado e triste. Isso me marcou. Vários anos mais tarde pude compreender o que testemunhei naquele dia. Porque eu era criança. Foi uma odiosa e inaceitável prática racista. Lembro-me com clareza que as crianças com as quais eu brincava não se importavam com a cor da pele umas das outras. Apenas compartilhavam risos, sonhos, travessuras, ideias e brincadeiras. Tudo era muito pueril e bonito. Ainda durante a minha infância, pude entender que a verdadeira beleza da humanidade está na diversidade, na pluralidade de cores, culturas e histórias que nos compõem. O racismo, infelizmente, ainda insiste em tentar dividir as pessoas. Mas a nossa maior arma contra ele é justamente a educação, o diálogo, o acolhimento, a inclusão e, sobretudo, o amor. Cada atitude de respeito, cada palavra de incentivo à igualdade é uma semente que plantamos no solo do mundo. E com o tempo, essas sementes florescem em ações concretas, em mudanças reais. Sempre tive clareza de que devemos manifestar nossa mais veemente indignação diante de comportamentos, práticas e atitudes racistas. Meus amigos e minhas amigas, a luta contra o racismo não é apenas de quem sofre com ele, mas de todos nós, sem nenhuma exceção. É uma responsabilidade coletiva transformar preconceitos em compreensão, transformar ódio em empatia. Afinal, somos todos parte de uma mesma história, de uma mesma esperança, de um futuro em que a cor da pele não seja motivo de discriminação e ódio, mas de orgulho e celebração. Somos parte da mesma família humana. Então, qual é a questão fundamental da luta contra o racismo? Agora posso responder. A questão fundamental na luta contra o racismo consiste na luta incansável e permanente em favor da igualdade de direitos e oportunidades para todos, independentemente da sua origem étnico-racial. Dessa forma, o combate à discriminação e desigualdade racial envolve a desconstrução da ideia nefasta e errônea de que existem raças superiores ou inferiores. Todos nós devemos promover ações conscientes na construção coletiva de uma sociedade capaz de valorizar e respeitar a diversidade. Nessa luta contra o racismo, precisamos reconhecer o racismo como um problema estrutural, ou seja,
não é apenas um problema individual, mas sim um sistema de opressão que afeta diversas instituições e relações sociais. Devemos conscientemente promover a igualdade de acesso a direitos e oportunidades para todas as pessoas. Isso diz respeito ao acesso à educação, saúde, emprego, moradia e outros direitos básicos para todos, independentemente da sua cor, origem ou cultura. Temos o dever moral e civilizatório de denunciar todo e qualquer ato de discriminação racial, além de promover a educação e a conscientização sobre a importância do respeito à diversidade. Na educação, temos a tarefa de valorizar e disseminar a história e a cultura afro-brasileira, além de discutir o racismo e suas consequências nefastas na nossa sociedade. Em termos práticos, a luta contra o racismo não é apenas uma tarefa de pessoas negras, mas de todos os cidadãos e cidadãs que buscam uma sociedade mais justa e igualitária. Agora preste atenção, por favor. É imperativo saber e compreender que o racismo estrutural não envolve apenas a discriminação explícita ou atos de intolerância. Presta atenção. O racismo estrutural vai muito além e inclui as estruturas sociais, econômicas e culturais que perpetuam desigualdades. O racismo está enraizado em sistemas que historicamente privilegiam certos grupos em detrimento de outros, criando uma hierarquia que se manifesta na educação, no mercado de trabalho, na segurança e na representação política. Quantos senadores ou deputados negros temos no Congresso Nacional atualmente? Quantos presidentes, vice-presidentes ou diretores negros temos em grandes empresas como o Banco do Brasil, Petrobras, Vale, Itaú, Ambev e tantas outras? O racismo estrutural existe, está escancarado na nossa frente. Assim, a questão fundamental da luta contra o racismo consiste em desmantelar essas estruturas de desigualdades e promover uma mudança de mentalidade e também de políticas públicas que garantam a verdadeira equidade racial. Além disso, é importante entender que o combate ao racismo também envolve o questionamento de estereótipos, preconceitos e narrativas que reforçam a exclusão e a desumanização de determinados grupos. Enfim, quando efetivamente entendermos a questão fundamental da luta contra o racismo e nos engajarmos na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva, onde o respeito à diversidade seja uma realidade concreta e não apenas um ideal, aí sim teremos um mundo muito melhor e mais humano. Viva a diversidade cultural, viva a diversidade racial, viva a humanidade que habita em nós. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like. Se não for inscrito, inscreva-se. Vamos continuar juntos nessa trajetória em favor da construção coletiva do conhecimento, do debate dialógico sempre respeitoso. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.